Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Estamos hoje continuando o curso de leitura e análise da obra O Capital, Crítica da Economia Política de Karl Marx. Estamos usando a edição da editora Boitempo, mas as outras edições também são interessantes, as outras edições brasileiras. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, divulguem e participem, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas. É uma época em que é preciso compreender o capitalismo e não há obra que possa analisar esse sistema, esse modo de produção, de maneira tão profunda como a obra O Capital de Marx. Estamos no 18º parágrafo, é o último parágrafo, antes do final do item 1 do capítulo 1. Capítulo 1 é mercadoria, ele possui 4 itens, estamos no final do primeiro, os 2 fatores da mercadoria, valor de uso e valor. Esse 18º parágrafo, o Marx faz uma espécie de resumo, mas ele coloca questões novas. Também aqui contamos com acréscimos do Engels, feitos ao próprio parágrafo. Bem, vamos começar a leitura. Uma coisa pode ser valor de uso sem ser valor. É esse o caso quando sua utilidade para o homem não é mediada pelo trabalho. Assim, é o ar, a terra virgem, os campos naturais, a madeira bruta, etc. O que é que o Marx está dizendo? Ele está dizendo que o valor não considera esses elementos, não considera o ar, não considera os mares, os oceanos, a navegação nos oceanos, não considera a navegação nos rios, a água dos rios para esse objetivo, as florestas. O valor não contempla esses elementos da natureza, mas eles são úteis. O Marx está dizendo, eles são valores de uso. Não pensemos aqui como os economistas burgueses que, quando falam em utilidade, já enxergam mercadoria. Não, o Marx diz, utilidade é uma coisa, a mercadoria é outra. Coisas úteis podem ser mercadorias. Coisas com valor de uso ou úteis podem ter valor, podem ser mercadorias. Mas o conjunto das coisas úteis, dos valores de uso, é muito mais amplo do que o das mercadorias, seja hoje, seja ao longo da história humana. Então, o valor, e nós vemos hoje problemas com relação a isso, o valor não considera, a mercadoria não considera, não contabiliza a madeira. Então, se há uma floresta e chega uma madeireira e vai até a floresta, derruba a floresta e corta, ela não contabiliza aquela madeira que foi cortada como algo que tenha sido arrancado. Ela só conta a partir do momento em que a madeira foi cortada e seu transporte em diante. O processo de produção começa ali. Ela não considera a natureza como parte integrada do seu processo. Esse é um primeiro aspecto que a gente tem que observar. E aí o Marx está fazendo um contraste. Quer dizer, não só uma crítica ao valor. Ele está dizendo que o valor não considera isso, não considera a natureza. Mas ele está dizendo, nós, se substituirmos essa sociedade onde o valor é dominante, teremos que contabilizar isso, não simplesmente em dinheiro, mas nós teremos que levar isso em consideração. As florestas, a natureza, e isso teria impactos enormes do ponto de vista ambiental. Bem, aí ele vai e acrescenta, uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano sem ser mercadoria. Quem, por meio de seu produto, satisfaz sua própria necessidade, cria certamente valor de uso, mas não mercadoria. Outra característica, o trabalho humano produz valor de uso. Ao longo da história humana, desde que a espécie humana caminha sobre a Terra, o seu trabalho produz a possibilidade do seu consumo. É o valor de uso. Mas não toda a história humana foi atravessada pelo valor, pela mercadoria. A mercadoria não é um elemento ahistórico, um elemento eterno, seja para trás, seja para frente.
ela é parte de um momento, ela é dominante num momento bem específico da história humana, que é o domínio do modo de produção capitalista. Isso ele já diz lá no primeiro parágrafo do item 1. Né? A mercadoria até existiu em alguns dos modos de produção anteriores ao capitalismo, mas não de forma dominante. Ela era, vamos dizer assim, marginal ao conjunto maior e mais forte das relações sociais. Ela existia no feudalismo, ela existia no escravismo, existiu no modo de produção asiático, seja no modo de produção asiático lá na Ásia, na África ou aqui nas Américas. Mas a mercadoria era um elemento menor da vida social. No capitalismo, a mercadoria se torna um elemento maior, dominante, e subjuga o próprio valor de uso e subjuga os seres humanos aos seus interesses, às suas necessidades. Né? Outra característica continuando a leitura, para produzir mercadoria, ele tem de produzir não apenas valor de uso, mas valor de uso para outrem, valor de uso social. E aí o Engels completa, e não somente para outrem. O camponês medieval produzia a talha para o senhor feudal, o dízimo para o padre, mas nem por isso a talha ou o dízimo se tornavam mercadorias. Para se tornar mercadoria, é preciso que, por meio da troca, o produto seja transferido a outrem, a quem vai servir como valor de uso. Essa é a característica central do modo de produção onde a mercadoria é dominante. As pessoas produzem até socialmente. Na verdade, a história humana é uma história da produção social também. As pessoas produzem socialmente, produzem para outros, porque se elas produzissem para si, elas consumiriam pessoalmente, seria só valor de uso. Se você faz um café da manhã e você mesmo consome aquilo, não se torna mercadoria. Mas se você pega o café da manhã, o mesmo café que você fez, no mesmo bule, consome uma parte e vende a parte restante, aquela parte restante é mercadoria, mas aqui você consumiu é valor de uso. Então Marx diz, o que torna uma mercadoria valor, ela precisa ter valor de uso, mas o que torna uma mercadoria valor é uma regra social, não é nenhuma necessidade intrínseca dos seres humanos, não é nenhuma obrigação da natureza. O que torna uma mercadoria valor é uma regra social de que os produtos que nós fazemos são entregues às outras pessoas por meio da troca. Se a troca desaparece a mercadoria. Se a troca desaparece com a obrigação social, desaparece o mercado. E desaparece com isso o capitalismo. Então, muita gente pensa assim, puxa, mas aí levaria a um colapso da produção. Não, a produção teria que se organizar, encontrar uma outra forma de regra social que permitisse às pessoas satisfazerem suas necessidades, mas não mais por meio da troca. O mercado estaria abolido, ou, como nos modos de produção anteriores, seria marginal, seria menor, diante de uma outra regra social. Marx está nos convidando a produzir uma regra social que substitua a regra social da troca e, consequentemente, a regra social do valor. O valor, como estrutura dominante, como forma de comportamento dominante e de organização social, precisa desaparecer para que o capitalismo desapareça. Então, ao contrário do que muitas organizações de esquerda ao longo do tempo supuseram, estabeleceram, não basta um domínio político, uma revolução política. No fundo, é preciso uma modificação profunda do modo de produção para que o valor desapareça. Esse é um elemento programático para o Marx. Aí a última leitura aqui do parágrafo 18 diz: por último, nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Se ela é inútil, também o é o trabalho nela contido. Não conta como trabalho e não cria, por isso, nenhum valor. Então, o valor de uso, o objeto de uso, está acima do valor. O objeto de uso é uma condição sine qua non, uma condição a priori da existência do valor.
O valor de uso pode existir sem o valor, mas o valor não pode existir sem o valor de uso, por mais que isso seja que esse valor e que esse valor de uso seja de natureza estranha, seja do estômago da fantasia, como diz o Marx. Até o próximo vídeo.